Agora aquele momento da gente entender por que as varizes surgem. E toda mulher adora essa pauta, hein? Adora, porque a gente não quer sofrer de jeito nenhum com varizes, não só as mulheres, os homens também do mundo inteiro. A gente está recebendo aqui o Dr. Caio Focácio, cirurgião vascular. Seja bem-vindo ao Sempre Bela. Bem-vindo, doutor. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Tudo ótimo, ainda mais para a gente desvendar algumas questões, porque olha, quando a gente fala em varizes, todo mundo já pensa ou em muita dor ou aquele aspecto desagradável. Cada um sente de um jeito, né? Uma pressão diferente. Então hoje a gente vai esclarecer tudo isso com você. Mas primeiro entender o que são varizes e como elas surgem. Você sabe que dentro do consultório do cirurgião vascular, varizes é o principal problema. A maioria das pessoas procuram o cirurgião vascular por varizes, por ser uma doença muito endêmica. Existem muitos casos de varizes. Metade da população aos 50 anos de idade tem varizes. Nossa! E a principal causa dessa doença é a hereditariedade. Então, se você tem alguma coisa familiar, etc., você já pode demorar um certo tempo para você desenvolver, mas a chance de desenvolver é muito maior. Então, é uma doença muito prevalente. Então, assim, se alguém da minha família teve, é bem provável que eu venha a ter também. Pai, mãe, irmão, se você tem casos próximos, a probabilidade de você desenvolver a doença não é pequena. E as varizes, elas surgem mais nos homens ou nas mulheres? E tem uma faixa etária, assim, que pode aparecer mais varizes? Então, principalmente em mulheres. Isso é um dado estatístico. 4 para 1. 4 mulheres para cada um. E por que será isso? Então, isso é estatístico. Entretanto, a gente sabe que existem algumas causas por efeitos hormonais, gestação. Os homens fazem muito mais atividade física para se manter saudável do que a mulher em geral. Agora que isso está mudando um pouco, né? Eu acho que hoje as mulheres estão malhando mais, digamos assim. Mas isso, se você for pegar a estatística médica, que não é uma coisa de hoje, não é uma coisa de 3 anos para cá, então é uma coisa que influenciou. Antigamente o homem fazia muito mais atividade, muito mais braçal do que a mulher. Eu ia falar exatamente isso, que antigamente a mulher ficava mais em casa, e aí o homem fazia um monte de trabalho aí por fora. E tem uma idade assim, doutor, que começa a surgir, Maria? Então, se você tem uma história familiar importante, principalmente, geralmente a partir dos 30 anos já inicia. Como eu te disse, aos 50 anos de idade, metade da população tem alguma coisa, porque a variz depende do grau. Ela vai do grau 0 ao grau 6, que a gente faz uma classificação clínica. E no grau 0, são aquelas pacientes que só tem quase nada na perna. No grau 1, já começa aqueles vasinhos que incomodam a mulher. Mas é pequenino, não, mas eu tenho gente. Eu tenho, que eu não vou mostrar eu acho que eu tô no grau 4. Lugar que não dá pra mostrar. Mas assim, um pouquinho, assim, fininho, é o grau 1, quando se você aparece um pouquinho. O que o pessoal chama de vasinho, que a gente chama de telangiectasia, é o primeiro grau. A partir que você começa a ver a veia varicosa, ou a veia reticular, que a gente chama, já é o grau 2. Se você associar isso ao edema, inchaço da perna, grau 3. A partir do grau 4 já começa a ter algumas alterações de pele, onde o tratamento fica mais difícil, obviamente. Aquela pele marrom, sabe? Já viu pessoas com aquela pele marrom? Já vi. Chama dermatite ocre isso. Isso acontece porque o retorno venoso já está dificultado. Entendi. Então, quer dizer, é evolutivo. Né? Então, obviamente, quanto antes a pessoa começar a tratar, antes começar a se preocupar com isso, melhor. Então, já viu no grau 1 ali, já porque tem 1 milhão de dicas. Você sabe que eu brinco muito com as pacientes no consultório, que eu falo que a gente tem que ensinar o cliente a deixar de ser cliente. A nossa sorte é que eles não obedecem. Eu gostei dessa frase. Eu acho que eu vou usar. De jeito nenhum. Então, a gente dá no começo um monte de dicas para que as pessoas possam realmente evitar o desenvolvimento rápido da doença. Prevenir. Porque as pessoas se preocupam muito com os vasinhos. Os vasinhos estão na camada mais superficial da pele, na epiderme. Só que muitas vezes eles podem ter uma mãe, que é uma nutridora, que está na derme, que é uma variz. Já dando sinal, né? E que a gente não vê. Aí a gente usa uns aparelhinhos, tipo esse aqui, que vocês podem ver, ó, que se você ficar contra a luz, por transiluminação, você consegue ver... Já vê os vasinhos. As veias. Entendeu? Então, às vezes você fala, poxa, fui no vascular, fiz aplicação, e o meu vasinho não some. Aí a hora que você põe o aparelhinho, você vê embaixo, tem alguém lá tem atrás. uma nutridora. Tá, entendi. Aí você tira a nutridora e depois trata.
Então não adianta só você cuidar de uma camada superficial, porque se o problema está profundo. Tem um outro comunicador mais profundo. Tem que tratar lá dentro primeiro. Muito bem. Olha, gente, que coisa. E essas meias, que hoje em dia tem vários tipos de meia, então a gente vê, ela fala, a meia elástica é muito feia e etc. Sim. Tá. Existem vários tipos de meia, mais grossas, mais finas, de uma cor, Só de outra. reclama que aperta muito, dói muito. Sim. Mas qual é a função dela? Qual que é a função? A função é você poupar o seu sistema superficial. Então ela está comprimindo o sistema superficial, mandando o sangue todo para o sistema profundo, que é o protegido pela musculatura, lembra? Entendi. Muito bem. Então e aí tem você que... facilita a drenagem venosa. Claro, claro. E aí você tem que comprimir, evita... tem que apertar. Aí mesmo. você evita que tenha varizes no sistema Eu superficial. vi muitas doutor. gestantes usando, não sei se é porque eu tô grávida agora, e aí você fica observando. Essencial para usar durante a gestação. Muito legal, porque durante a gestação, como as veias têm receptor para os hormônios da gravidez, você pode aumentar em até 6 vezes o seu risco de aumentar as suas varizes ou ter trombose venosa. E com isso daqui, você está otimizando a sua circulação venosa, se protegendo. Inclusive, as pessoas usam até meias hoje para correr. Então, sim, eu já vi e você gente pode correndo. colocar até aqui o joelho. Ah, então essa né? também é? Posso ver, Também doutor? é. Olha que legal essa aqui. Nossa, eu passo mais de 12, tem vezes que eu passo, tem dias, né, que eu passo 14 horas de pé. Então eu posso usar, porque cabeleireiro sabe como é que é, né? Pode Cabeleireiro usar. fica em pé o dia Claro, e todo. fica uma Pode usar não, pressão. você deve usar. Entendeu? Porque você está se protegendo. Sim. E essas meias, hoje em dia já existem trabalhos que a gente sabe que elas aumentam a velocidade de esvaziamento de panturrilha e a recuperação muscular. Olha E vai que prevenir interessante. também, né? Então, É o futuro diminui sabe aquela fadiga muscular pós-corrida, etc? Tenho. E não tem um tempo exato que eu tenho que usar? Posso usar o dia Então, inteiro? a gente... Não, eu pergunto porque, né? Então, a aqui mulher é exagerada, a mulher é exagerada. A resposta é a seguinte. Se você conseguir, da hora que você acorda até a hora que você for dormir, excelente. Durante a noite não precisa. Não tem necessidade, né? Até ia te fazer um convite pra gente ir ali naquele cantinho, ali, porque você trouxe... A gente tem um resumo de toda a terapêutica das varizes hoje em dia, né? Então, o que a gente tem? Por exemplo, eu estava falando para vocês sobre as meias elásticas, que é uma parte do tratamento clínico. Alguns comprimidos que a gente usa, como o venotônico e a meia elástica. A gente fala, pô, a meia elástica é horrível. Agora você que é mulher, você acha essa meia horrível? Não. Nunca. Gente, é linda. E essa meia tem de 20 a 30... Eu respondi por ela. Não. Mas você não achou bonita? Não, é linda essa meia. Linda. E uma meia dessa, com essa qualidade, já tem de 20 a 30 milímetros de mercúrio, que é o ideal para você usar no dia a dia. Pode entendeu? até pra uma festa. Claro que dá. Tranquilo? E vai perceber que é uma meia. Que é uma pra meia esse elástica. tratamento, Porque isso daí é um preconceito que existia antigamente. Sim. Entendeu? Então hoje a gente usa diversos aparelhos e diversas artimanhas ou técnicas para se tratar esse tipo de doença. O que é então, esse por aparelho exemplo, aqui? Qual que é aqui esse? nós temos um aparelho de ultrassom. Deixa eu ver. Como que funciona? Para que serve o ultrassom? O ultrassom é um aparelho onde a gente consegue avaliar o sistema venoso superficial e o profundo. Certo. Então, você põe um gel aqui, ó. Esse é um gel próprio. É um gel específico? Específico. Tá. E a hora que você vai Peraí que agora passar. Ó, tá vendo? Quando a gente já põe o gel, já aparece alguma imagem aqui onde você vê. Você consegue ver Olha lá. os tecidos, então você vê musculatura, etc. E se a gente fizer com bastante calma para localizar as coisas, que não é o caso aqui, você consegue ver os vasos. Olha que E coisa. esse aparelho hoje em dia guia grande parte dos tratamentos. Entendeu? Quais são eles? Escleroterapia convencional, escleroterapia com espuma, tratamento de varizes com espuma, entendeu? Então, esse aparelho, hoje, a gente faz tudo sob visão direta. Até você falou espuma. Como que funciona esse tratamento com espuma? A espuma, a gente usa um polidocanol. Tá. Então, como é que a gente faz? Dependendo do caso, existe indicação para você fazer ou não fazer a ecoesclerose com espuma. Tá. Então, você faz com o uso dessa torneirinha. Não, tem muita novidade, eu fico boba. Isso, que bom, né? Que bom para a humanidade. Isso é mediante a muito estudo, Isso é muito pesquisa, não é, doutor Caio? Ah, sim. Que bom que pesquisa. doutores igual o doutor Caio. Claro. Então, a gente faz, por exemplo, isso daqui, o método com espuma existe
há décadas. Sim. Só que hoje a gente já sabe que ele existe para outras coisas. Então você mistura o sabão com o ar e forma uma espuma. Entendi. Aí você utilizando esse aparelho, você consegue injetar essa espuma dentro da veia. Ótimo. Uau. E aí você trata, em alguns casos que tiver indicações, sem precisar operar, etc., somente com a espuma. O que a espuma faz? Ela causa uma esclerose do vaso. Ela irrita o vaso por dentro, causa um processo inflamatório, uma flebite, e essa flebite vai fazer com que esse vaso saia da jogada. Entendi. Entendeu? Olha que com uma aplicação. Gente. Eu vi um outro Além aparelho do que, aqui. isso daqui, por exemplo, para você ver o que é, onde nós estamos caminhando. Quando você tem antigamente, para tratar varizes mais graves, etc., precisava se tirar a safena. Hoje em dia, a gente não precisa mais tirar. Existem técnicas de ablação. O que é isso? Você queima por dentro. Então, com o uso desse aparelho aqui, você funciona. E com o uso de um aparelho como este, por exemplo, que é uma fibra de laser, você põe esse dentro da veia e queima a veia de dentro para fora. Sem incisão, sem nada. Olha entendeu? Que coisa. Então, quer dizer, rápido. Geralmente uma internação de um dia a gente faz isso. Dá até para fazer ambulatorialmente em alguns casos. Então, quer dizer, são técnicas novas que vêm para ajudar a gente a tratar uma doença tão prevalente. E que muitas pessoas, às vezes, até sofrem muito com essas dores, né? E falam assim, mas o tratamento é muito difícil, complicado. E o doutor acabou de mostrar que isso não é mais esse problema. Né? Não, porque era assim, né? Então é isso mesmo, era assim, né? Mas hoje, graças a Deus, e a tecnologia, a gente pode fazer as coisas com mais facilidade. E a gente mostrou alguns dos exemplos que é claro que depende muito da pessoa, do que ela está vivendo. Cada caso é um caso. Eu vou lá para fazer alguma coisa. Não, você vai lá para ver o que você precisa. Para ver o que você precisa, porque aí sim um médico especializado vai entender e vai te dar o direcionamento e vai te ajudar com o tratamento. Dr. Caio, muito obrigada pela sua participação. Quem quiser entrar em contato é drcaio.com.br, drcaio.com.br. Me dá um beijo. Uma satisfação. A gente que agradece. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês. Volte mais vezes aqui, Estamos à disposição. Muito obrigado. Muito mais vezes, viu?